Minha galera, vamos aí falar de industrialização para você. Começamos falando, claro, das revoluções industriais. Tivemos quatro grandes, né? Na verdade, estamos no começo da quarta revolução industrial. Bom, a primeira revolução industrial ela foi no século XVIII. Teve como chave o país que liderou a Inglaterra. A matéria-prima dessa revolução ela foi o carvão mineral e o aço, né? E a tecnologia foi a máquina a vapor. Muito bem. Depois ela vai espalhar, né, para outras regiões. A segunda revolução ela foi no século XIX. Essa revolução ela foi liderada pelos Estados Unidos, mas claro, os outros países, principalmente da Europa, né, seguiram logo após. Então por isso que nos livros aparece. Ela foi nos Estados Unidos e paralelamente na Europa. Ela teve como matéria-prima o petróleo e ela, claro, teve motor a combustão, depois o motor elétrico, que vão espalhar e ser a tecnologia principal. A terceira revolução, século XX, o país-chave, o Japão, mas paralelamente na Europa e nos Estados Unidos, beleza? Ela foi a revolução conhecida como a tecnocientífica, que usou a robótica. E nós estamos agora na quarta revolução, o país-chave dessa revolução, a Alemanha, mas ela já vai se espalhando os Estados Unidos, também na Ásia com Japão e China e por toda a Europa. Então é a revolução da automação, da questão da automatização. Então são várias indústrias, dentre essa, que tem a base da automatização, ligando aí um componente no outro e a grande preocupação, né, que seria quase que descartando o homem desse processo. Beleza? Uma revisão básica que você vai seguir nas nossas aulas aprofundadas. Quando falamos de indústrias, nós temos que destacar três tipos de indústria. A indústria de base, que trabalha com a matéria-prima. A de bens intermediário, que ela faz equipamentos para outras indústrias, né? Bem intermediário entre a base, né, e o bem de consumo, que é o produto final. O bem de consumo pode dividir em bens de consumo não duráveis, semiduráveis e duráveis. Não durável, o alimento, né? Semiduráveis, por exemplo, a roupa. E duráveis, os eletrônicos, os automóveis. Tranquilão? Então aqui essa revisão sobre industrialização. Aí nós chegamos nos meios de produção. Dos meios de produção nós vamos destacar três para vocês. O primeiro, Taylor, criado por Frederick Taylor, o Taylorismo, que ele vai dividir o trabalho na empresa, vai criar treinamento e vai gerar uma superexploração do empregado. O segundo meio de produção, criado por Henry Ford, que ele vai, claro, se destacar para uma especialização. Pega-se as ideias de Taylor e adapta. Ele cria, né, o empregado fazendo apenas uma função. Ele cria as linhas de montagem, uma produção ligada a outra. E nesse meio de processo vai aumentar muito a produção, né? Lembrando também que ele não terceiriza. Isso é chave para diferenciar quando pede-se em prova esses dois meios, né? Ele não terceiriza, ele faz toda a produção. Isso vai gerar uma superprodução, mas vai gerar muito desperdício de matéria-prima, de transporte, de defeitos. E vai ser a base da grande crise de 29. Fique atento isso para a sua prova. Já o toyotismo, né, criado aí a partir da década de 60, 70 pelo Japão, ele é um meio de produção que quer gerar economia. Então o empregado não fazer uma função, o empregado aqui vai ser multifuncional. Ele começa a trabalhar por encomenda para eliminar os desperdícios. Então ele vai economizar matéria-prima, defeito, mão de obra, que é o famoso just in time, beleza? Isso é a palavra-chave. E nesse meio ele começa a ver, né, a terceirização. Esse meio está ligado, né, digamos, à terceira revolução industrial. Esse está ligado à segunda revolução industrial. E nós chegamos no processo da industrialização brasileira. A gente fez aqui, claro, os principais aí pontos que você tem que saber para a prova. O primeiro, o período colonial. Quando cai em prova, eles tentam falar para você perguntando que a indústria nacional está associada ao período colonial. Não está, meu querido. O período colonial não dá base para a industrialização brasileira, porque ele é marcado principalmente pela proibição. O Brasil era colônia, é uma coisa óbvia que Portugal não ia querer que o Brasil se desenvolvesse. Então, proíbe no primeiro momento, o Brasil poderia produzir primeiro vasilhames, a roupa dos escravos, depois elas começam a crescer essas indústrias e Portugal fala, epa, vamos parar com a esculhambação, somente a roupa dos escravos. Isso vai durar, né? Então o primeiro período vai ser até
1808, que é quando chega a família real. Então aqui apenas pequena produção de bens de consumo local e depois a roupa dos escravos apenas. A proibição. O segundo momento, que é a partir de 1808, aí autoriza-se a produção. Mas quando a família real vem para o Brasil, você aprendeu isso muito em história ou no Geografia Irada, nós temos um acordo de proteção e a abertura dos portos para os produtos ingleses. A fábrica nacional que estava autorizada a produzir, ela não vai conseguir concorrer com a indústria inglesa e vai gerar falência na nossa indústria, beleza? Então esse é o período colonial. Então a nossa indústria vai começar muito a partir de 1929, com a crise do café. Com a crise do café, meu querido, o que vai acontecer nesse momento? O Brasil vai começar a se industrializar, porque o Brasil tinha sua economia centrada no café, modelo Fordismo, superprodução, crise, Estados Unidos em crise, comprava café do Brasil, para de comprar café. E aí o Brasil, então, no Getúlio Vargas em 30, vai começar a incentivar a produção industrial no Brasil. E é por isso que a região sudeste do Brasil concentram-se as indústrias, porque ali eu tinha a grande produção de café, o capital ali, né? Nós tínhamos toda a questão do Brasil naquela região ali, da maior parte das pessoas, tudo, a economia girando, e aí vai desenvolver as indústrias. E Getúlio Vargas, quando falar para a prova, a palavra-chave vai ser indústria de base. Ele monta a companhia Siderúrgica Nacional, né, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, dentre outras indústrias de base. Ele queria uma indústria nacional com mão de obra nacional. Beleza? Depois de muito tempo, vem JK na década de 50. Década de 30, vai até a década de 50 e vem a década de 50 com JK. JK ele vai inverter um pouquinho, ele vai internacionalizar, ele quer atrair as montadoras, investir em rodovia e energia, né? E ele vai investir num segmento que é a indústria de bens de consumo. Vai surgir aqui o grande parque industrial, foi conhecido como ABC Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano, que já é a ABCD com a entrada de Diadema, beleza? Então esse aí é o JK, endivida muito o Brasil para poder criar essa estrutura, né, e atrair essas multinacionais. Depois vem o governo militar na década de 60, que vai até 80, que é conhecido como milagre econômico brasileiro. A substituição das importações, palavra-chave para você gravar. Nesse momento aqui da substituição das importações, ele vai, claro, ajudar, né, desenvolver ali a base de muito empréstimo, investe muito em estrutura, por isso que deu um milagre econômico, investindo em obras, gera dinheiro dentro do Brasil, capital, a galera começa a consumir mais, começa a tentar investir em indústria nacional, e isso faz que o Brasil cresça, né, nesse processo industrial. Depois da década de 80 não está aqui, porque meados da década de 80 começa o fim do governo militar e é uma década conhecida como a década perdida. A década perdida, né, vai dificultar, o Brasil vai entrar em crise, muita inflação, baixa produção industrial, maior endividamento, né, várias declarações de moratória, né, gera uma falência na economia nacional. E vem a década de 90, né, do final de 80 com o Collor para 90, começa a adoção desse modelo neoliberal. Quando falar neoliberal, a palavra que você tem que gravar é privatização. Começam as grandes privatizações no Brasil, né? O Brasil privatiza, tem ali um certo crescimento industrial, mas também gera muita falência na indústria nacional. Essa falência é gerada por quê? Porque aqui tem um plano econômico chamado Plano Real, que ele vai controlar a inflação, vai ajudar a economia nacional, mas para alguns segmentos, quando ele valoriza R$1 a $1, que é feito nesse momento, obviamente que a indústria nacional não consegue concorrer com a indústria estrangeira, um por um. Se uma camisa feita no Brasil custasse R$30, era $30 a partir de então. Isso dificulta a exportação, gerando muita falência em vários segmentos das indústrias nacionais. Mas aqui controla a inflação e vai controlar a economia. Vem o governo Lula. O governo Lula nos anos 2000, porque aqui esse modelo vai ser até com o FHC, que foi até no começo dos anos 2000. No governo Lula, nós temos ali um primeiro momento, né, de estabilização e depois um momento de grande crescimento industrial, que nós pegamos aqui no meados dos anos 2000, a crise europeia e a crise dos Estados Unidos.
O Brasil, então, nesse momento, ele faz algumas medidas com a redução do IPI, que é o Imposto da Produção Industrial, para aumentar o consumo interno, e isso ajuda. O grande investimento em obras, assim como no governo militar, injeta muito dinheiro e aí aumenta o consumo da galera. Nesse momento, o que dá o alavanque para a indústria nacional é o quê? É que os commodities que o Brasil tem forte há muito tempo começa a se valorizar. O preço do ferro, o preço do petróleo, e isso, claro, vai dando capital para o Brasil investir. E aí as indústrias voltam a crescer nesse crescimento, mas mais voltado ao comércio interno e produtos semi-faturados, que são os commodities, né? O farelo de soja, né? O ferro semi-industrializado, então tudo isso, né? O próprio petróleo ajudou, cresceu muito a indústria petrolífera, a indústria naval. O Brasil tem em alguns segmentos, né? Um grande crescimento industrial que chegou a ser a sexta economia do mundo, né? Ultrapassando o Reino Unido, ficando atrás de França, dentre outras nações. Obviamente que com muita corrupção, muita dificuldade, depois toda a crise política, acabou o Brasil novamente afundando, estando numa crise, né? Principalmente a partir do segundo período do governo do PT no Brasil, isso no governo Dilma, para ser mais preciso, e aí toda essa crise política dificultando, comparado também com a redução dos commodities, faz que o Brasil estagne, né? Fique numa grande crise econômica de baixa produção industrial. Estamos no momento atual de um novo período aí, a gente vai esperar para poder falar para vocês, como estamos numa grande crise, a produção industrial está baixa, o número de desemprego está muito grande. E aí não dá para falar o que vai acontecer, a gente torce que, né, que o Brasil volte aí a crescer para assim a gente poder falar e complementar que no governo atual o Brasil vai ter um grande crescimento industrial e econômico, é o que a gente espera. Beleza? Essa foi a nossa revisão básica para ajudar você nessa reta final do Enem. Se você quer aprofundar, nós temos aulas específicas aí na plataforma para você. Beijo e até a nossa próxima.